Abram suas Bíblias, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Se alguém começar a pescar no estudo, eu vou dizer que foi aquela canjica, hein? Não foi o pratão que vocês fizeram de arroz e feijão e carne, não. Foi aquela canjica. Tinha um sonífero ali, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Nós encontramos as seguintes palavras: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com relação aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará em sua companhia, mediante Jesus, os que dormem. Ora, ainda vos declaramos isto, por palavra do Senhor: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ressoada a trombeta de Deus, e ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos. Esse apóstolo Paulo era um mentiroso, hein? Nós, os vivos. Vamos trocar a palavra? Era um esperançoso. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esse é o trecho da palavra de Deus que mais informações nos traz acerca do dia do arrebatamento da igreja, aquele dia que as escrituras chamam de o dia de Cristo, o dia de Cristo, o dia do noivo buscar a sua noiva. E é algo, um fato que pode acontecer agora, ou daqui a meia hora. E nós gostaríamos que acontecesse antes dessa reunião terminar. Que reunião da CEAM, que nada. O céu é muito melhor. Em vez de estudar o arrebatamento, participar dele, muito melhor. Essa é a nossa esperança. Por isso, se nós tivéssemos que escrever isso, nós escreveríamos o mesmo que Paulo: nós, os vivos, os que ficarmos. Mas ele já não está vivo. Mas ele crê que pode ser agora, pode ser daqui a meia hora, amanhã talvez, ou daqui a um mês. E a certeza dele era tal, que ele dizia: o Senhor Jesus vem antes de eu fechar os olhos aqui nessa terra. Bacana isso, não é? Que esperança! Nada e ninguém podia tirar essa esperança do seu coração, porque ela estava baseada na revelação de Deus para com ele. Nas nossas reuniões tem revelação ou não? Vocês estão resistentes em dizer sim? Porque talvez vocês tenham colegas de igrejas pentecostais que dizem: na minha igreja tem revelação, na sua tem? Sabe o que eu digo para eles? Toda reunião nossa tem revelação. Quando a gente abre a Bíblia e Deus fala conosco, Ele está revelando a sua vontade a nós. É por isso que nós valorizamos tanto a palavra de Deus. E é por isso que nós promovemos reuniões como essas, de estudo bíblico, para Deus revelar a cada um de nós o que Ele quer de nós. Hoje de manhã Deus revelou tanta coisa para nós, e agora Ele continua revelando. É verdade que não existem revelações daquela profecias que não estão na Bíblia, porque o que Deus queria que eu aprendesse, conhecesse acerca do futuro, já me revelou tudo aqui na sua palavra. Está tudo aqui. Agora, o que eu tenho que fazer é largar a mão de ser preguiçoso e sentar na cadeira e estudar a palavra de Deus.
E sabe, eu fico olhando esses jovens aqui, eu fico pensando, esses jovens que conhecem informática, que navegam na internet e que sabem usar essas ferramentas da tecnologia. Ei, mas vocês são privilegiados. Porque quando eu comecei a estudar a Bíblia, não faz muito tempo não, mas era só livro e mais nada, não é? Era Bíblia e livros. Vocês têm muito mais ferramenta. Dediquem-se ao estudo da palavra. Usem os recursos da tecnologia. Cuidado, porque se você for buscar na internet arrebatamento, você vai encontrar muito lixo que vem junto com o que presta. E aí tem que saber, isso não presta, isso presta, isso não presta, isso presta. Isso tem que saber fazer, não é? E se você não tem conhecimento e experiência para fazer essa triagem, gruda num presbítero da sua igreja e fala assim: irmão, me recomenda um livro que eu quero estudar esse assunto. Faz isso. Cuidado com a internet, porque tem muita coisa que não presta lá e vem junto, um pacote só. Você digita lá, arrebatamento, um monte de coisa. Cuidado. Vamos esperar Deus nos revelar acerca desse dia mais alguma coisa através da sua palavra? Então vamos lá, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com relação aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quando o apóstolo Paulo esteve em Tessalônica pela primeira vez, foi uma passagem muito rápida. Diz a palavra de Deus que ele pregou 3 sábados na sinagoga, e logo depois veio uma perseguição muito forte dos judeus contra eles, movidos por inveja. E sabe o que ele teve que fazer? Perna para quem tem. Ele teve que sair fugido de Tessalônica. E ele não, mas ele deixou atrás de si um grupo de cristãos, pessoas que tinham se arrependido dos seus pecados, colocado a sua fé em Cristo, e agora ele podia chamá-los de irmãos mais novos na fé. Eles tinham nascido de novo, eram bebês ainda. E ele não pôde dar todo aquele apoio e toda aquela doutrinação e todo aquele ensino que ele gostaria de dar e que ele se esmerou em outros lugares para dar. Por causa da perseguição, ele teve que fugir. Saiu. E é por isso que ele escreveu a primeira carta, porque até a carta chegar, naquele tempo o correio já era lento, não é privilégio nosso não, e não tinha Sedex 10. Então até a carta chegar, observe o que aconteceu. Muitos cristãos lá em Tessalônica morreram, e os que ficaram começaram a perguntar: adianta a gente crer em Cristo como Salvador? A gente morre, olha aí o que aconteceu com o nosso irmão, nossa irmã. Eles disseram que tinham crido, Paulo, até foi numa pregação de Paulo, mas agora eles morreram. Então, agora deixa eu dizer uma coisa: cristãos morrem ou não? E descrentes morrem também? Cristão fica doente ou não? Descrente também fica doente? Cristão fica desempregado ou não? Descrente também fica desempregado? As coisas dessa vida, não importa se eu sou cristão ou não, todo mundo está sujeito a passar essas experiências. E os tessalonicenses começaram a pensar: então o que é que faz a diferença entre o que crê e o que não crê? E aí Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Tinha crente lá em Tessalônica que cochilava no horário das reuniões, é isso? O que ele está dizendo aí, os que dormem? A morte para o cristão é como um sono. Peraí. Ninguém falou aqui que o espírito e a alma daquele que morreram confiando em Cristo estão dormindo. Então por que parece um sono? Porque a morte para o não cristão é um troço amedrontador. É um troço que causa tanto medo,
tanto receio, que o descrente tem até medo de falar na morte. Para o cristão, a morte tem esse caráter assustador, amedrontador? Nada, nada. Por quê? Porque para o descrente, a morte é como você entrar num quarto escuro, sem luz, e você nunca entrou lá, não sabe os móveis que tem, então você entra, você vai tateando assim para não bater a cadela num móvel, não é? Para o descrente, a morte é assim. Para o crente, não tem nada de assustador, nada de amedrontador. E sabe por quê? Porque nós sabemos o que é que vem depois da morte. É por isso que não nos causa medo. Você quer saber o que vem depois da morte? Para o cristão, Paulo diz aos Filipenses, capítulo 1: fechar os olhos aqui e abri-los na presença do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz: deixar o corpo e habitar com o Senhor. Daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho mais em detalhes isso daí. Como eu sei o que vem depois da morte para mim, cristão, a morte deixou de ter aquele aspecto assustador, amedrontador. Não. Aliás, eu tenho inveja. Pode ter inveja? Inveja santa? Pode? A santa pode, né? Pode. Quando eu vou no velório de um cristão, você não tem inveja? Eu tenho. Porque eu sei onde o espírito e a alma daquele que morreu, ou daquela irmã que morreu, estão. E eu queria estar onde eles estão, na presença do meu Senhor. Mas eu estou aqui junto com a Dilma, junto com o Temer, junto com o Aécio, junto com... Não é muito melhor estar com o Senhor do que com essa turma toda? Hã? Você está entendendo por que a morte deixa de ser amedrontador para o cristão? E quando você vai num velório, se você já foi num velório de um cristão e de um descrente, você viu diferença? Você foi no velório de um cristão, você viu lágrimas? Viu? Você viu gente chorando? Viu? Você viu gente dizendo, que pena? Viu? Mas você viu cristãos cantando louvores a Deus? Viu ou não viu? Viu cristãos lendo a palavra? E viu cristãos com inveja santa, porque sabe que o espírito daquele que morreu, ou daquela que morreu, estão com o Senhor. Você viu isso ou não viu? Viu? E você viu consolo no rosto dos parentes que foram, ao mesmo tempo que as lágrimas estavam rolando. Você não viu desespero, viu? Não, desespero você não viu. Agora você já foi no velório de um descrente, e você já viu os parentes descrentes querendo se enganar e dizendo, agora ele está melhor que a gente. Está melhor? Quando Jesus contou a história daquele rico que morreu, foi sepultado, e no versículo seguinte, onde é que ele estava? No inferno. E em que situação ele estava? Em tormentos. Você entendeu por que o velório de um crente é diferente do que o velório de um descrente? Eu não estou dizendo para você não chorar, não. Não, já chorei em velório de irmãos, de irmãs, até de familiares crentes. Porque outro dia eu ouvi no velório de um crente, um irmão, coitadinho, as filhas do irmão que faleceu, que foi um dos presbíteros lá da igreja de Ribeirão, de uma das igrejas lá, foi uma pessoa muito amorosa, e as filhas dele chorando no velório dele, e o irmão que tomou a palavra falou assim: pode parar de chorar, crente não pode chorar. Quem falou que crente não pode chorar? O que é que diz João 11:35? Quando lá em Betânia, Jesus estava se dirigindo para o lugar do seu amigão do peito, Lázaro, tinha sido enterrado. Jesus? Então se ele chorou, eu posso chorar, não posso?
Posso chorar ou não posso? Devo chorar. Tem sentimentos aqui dentro. Não sou uma máquina de ferro. Você liga e desliga e não tem sentimentos. Não, eu tenho sentimentos. Eu choro, fico bravo, eu dou risada quando você me conta uma piada boa, né? Vou contar uma para vocês depois. Agora não, depois eu conto. Eu dou risada, eu choro. Você faz isso também? Nossa! Jesus chorou, chore também, quando você estiver sendo separado momentaneamente de um irmão ou de uma irmã. Mas saiba, é uma separação momentânea, porque um dia nós estaremos juntos lá no céu. Isso fala ao nosso coração, não fala? É uma palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. Isso faz diferença quando nós enfrentamos a morte, não como um quarto escuro desconhecido, mas eu sei o que vem depois da morte. Eu sei onde eu vou estar 1 segundo depois da morte. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, porque ignorância traz o quê? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Presta atenção na sequência. Ignorância, que vem depois da morte. Se eu não sei, isso causa medo. E quando o medo toma conta de mim, isso produz falta de esperança, desespero. É isso que a gente vê no coração, no rosto de familiares enlutados que não sabem o que aconteceu depois da morte. Mas o contrário da ignorância é o conhecimento através da palavra. O contrário de tristeza é alegria. E isso nós manifestamos no velório de cristãos, quando nós, com as lágrimas rolando aqui, nós cantamos louvores de alegria ao nosso Deus, porque mais um que Ele levou para estar junto com Ele. Alegria por isso, alegria. E quando essa alegria toma conta do nosso coração, ela produz esperança, que é o contrário de desespero. Ela produz, na verdade, a bendita esperança. Entendeu por que a primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita? A morte ia acontecer ali entre os cristãos, como acontece em qualquer igreja local. Mas a morte para o cristão não produz desespero, porque nós sabemos o que é que vem depois da morte. O que é que vem depois da morte para nós cristãos? Estar com o Senhor. Há motivo de desespero? Nenhum motivo de desespero. Estar com o Senhor. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Deixa eu parar na primeira metade desse verso. Esse se que aparece aqui, não é uma partícula condicional, porque isso nós cremos. Mas o apóstolo está dizendo, já que cremos, e o que nós cremos? E aqui agora eu quero colocar diante de vocês os 2 pilares da fé cristã, sobre os quais a nossa fé está apoiada. Quais são esses 2 pilares? A morte de Jesus, porque ali nós vemos o seu amor provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Prova. Eu olho para aquela figura, eu não sei se esse era o Senhor Jesus, mas isso me faz lembrar, da onde Deus provou. Ele não gritou de lá de cima, eu amo você, Davi. Não, Ele provou o seu amor, muito mais do que um amor de palavra, de boca. Ele provou o seu amor. Eu mandei o meu filho morrer no seu lugar. Oh Davi, você não vale nada, mas eu te amo. Ele provou o seu amor por mim, e para mim isso é significativo. Mas o que me adiantaria um Salvador que morreu e permaneceu morto? Você não pôde nem com ele, ele vai poder comigo também?
Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Você esteve lá nos lugares santos, visitou o túmulo, encontrou um cadáver lá? Não tinha? Por que não tinha? Aleluia. Aleluia. O que significa a palavra aleluia? Louvai ao Senhor. Porque o nosso Salvador está vivo. Eu não creio num defunto, e a sua fé não está depositada num morto. Nós cremos no Salvador que está vivo. E se na cruz Deus provou o seu amor por mim, no fato do túmulo estar vazio, está provado o seu poder, que não deixou que o seu próprio filho ficasse na morte, mas ressuscitasse. Esse mesmo poder pode me salvar, pode te salvar. Eu não creio num Salvador fracote. Eu não creio no Salvador que foi derrotado quando ele foi crucificado. Eu creio num Salvador vitorioso, vencedor, poderoso. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Nem a morte foi capaz de retê-lo ali no sepulcro. Na sua vida, ele tinha vencido Satanás quando foi tentado. Na sua crucificação, ele venceu o pecado, derramando o seu sangue precioso. E quando ele deixou o túmulo vazio, ele venceu o último inimigo que restava para ser vencido. Qual era? A morte. E o último inimigo ficou para trás. O vencedor dos vencedores, o Deus Todo-Poderoso, é esse o meu Salvador, é esse o teu Salvador. Não se envergonhe do seu Salvador. Anuncie-o às pessoas. Proclame a salvação que ele oferece. Ninguém pode te oferecer o que ele pode e quer te oferecer. Ninguém. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos nisso. Se você tirar esses dois pilares sobre os quais está apoiada a fé cristã, o que é que sobra? Nada. Nada. O resto é perfumaria. O resto é embelezamento da doutrina. Mas 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz: o evangelho que eu preguei entre vós é o seguinte: Cristo morreu, segundo as Escrituras. Cristo foi sepultado. Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E a gente pergunta: mas era só esse o evangelho que Paulo pregava? Esse era o miolo, o cerne, a essência do evangelho. Esses eram os pontos mais importantes. Porque de tudo que eu conheço na Bíblia, se eu tirar a morte de Cristo em meu lugar e a sua ressurreição, o resto desmorona. O resto desmorona. Fundadores de religiões podem ter sido homens muito bons ou mulheres muito boas, fizeram bem para o próximo, que fizeram caridade, que tiveram vidas exemplares. Eu não estou questionando isso aí, mas eu te pergunto: algum fundador de religião morreu no seu lugar? Buda fez isso pelos seus seguidores? E se ele tivesse morrido pelos seus seguidores, ele ressuscitou? Seus restos mortais estão lá, seu sepulcro está lá, seus ossos estão lá. Mas quando nós visitamos os lugares santos e vamos ao sepulcro onde o corpo do nosso Salvador foi colocado, o que é que nós encontramos lá? O sepulcro está vazio. Ele ressuscitou pelo seu poder, e nós dizemos: aleluia, louvado seja o Senhor por esse Salvador maravilhoso, precioso e poderoso que Ele nos deu. Provou o seu amor por nós, provou o seu poder para nós. Faz diferença isso ou não faz? Porque eu creio nesse Salvador, é que a morte não me amedronta. A morte não pôde segurá-lo lá. A morte vai poder me segurar? Também não. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Deixe-me terminar com essa frase.
Nós vamos fazer o nosso intervalinho já, tá? O que a Bíblia quer dizer com os que dormem? Será que tinha gente lá na igreja de Tessalônica que puxava o ronco no meio do culto? Que às vezes tinha que cutucar alguém porque você está roncando e está atrapalhando o pregador? Será que é isso? Não. É nesse sentido que a morte do cristão é comparada com o sono. A Bíblia não diz que o espírito e a alma do cristão estão dormindo. Não estão dormindo não. Estão acordados, em plena atividade, contemplando o Senhor. Então, o que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: como a morte não amedronta o cristão, é como se o cristão estivesse dormindo, e no dia do arrebatamento, o Senhor vai dizer: acorda, sobe aqui comigo. Pronto. Existe algum medo, algum receio para o cristão enfrentar a morte, quando ela é comparada com o sono? Nenhum receio. Nenhum receio. Você já ouviu gente dizer: fulano está com CA. Tem até medo de falar a palavra câncer, né? Tem gente que tem até medo, né? Por quê? Porque câncer traz a ideia para a gente de morte. Então as pessoas... Para o cristão, nenhum medo, nenhum receio. E se for da vontade do Senhor e da permissão do Senhor que um filho dele, uma filha, contraiam essa doença, talvez seja a maneira que o Senhor mais rápido está chamando seu filho, a sua filha para a glória. É uma perspectiva diferente. Eu não estou dizendo que não é dolorosa para os que ficam aqui. Não estou dizendo isso. Porque existem sentimentos envolvidos e a gente vai chorar. Sim. Mas é uma perspectiva diferente de encarar a morte. Aquele aspecto assustador, amedrontador, a morte, aquele encapuzado, com uma foice assim, né? Aquele aspecto aterrorizante para o cristão não existe. Os que dormem, quer dizer, os que morreram fisicamente, mas tinham a sua fé e a sua esperança colocadas em Cristo. Então, a morte é comparada a um sono. Que diferença! Oh, meus queridos, como faz diferença isso na nossa vida? E se quando nós estivéssemos em velórios de irmãos, irmãs, até de familiares, se nós não crêssemos nisso, nós tomaríamos o aspecto de alguém que está desesperado. Mas desespero não tem lugar na vida do cristão, e nem na morte do cristão. É o fato que mais rapidamente leva o cristão para a presença do Senhor. Depois do intervalo a gente continua a pensar nesse esquema. Bom?